Quando Deus começou a criar o universo? A resposta da Bíblia. A Bíblia não diz quando Deus começou a criar o universo ou quanto tempo isso levou. Gênesis 1:1 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não especifica quando foi esse princípio. Mas, de acordo com o relato de Gênesis, esse princípio ocorreu antes dos 6 dias ou períodos da criação. Os 6 dias da criação eram dias literais de 24 horas? Não. Na Bíblia, a palavra dia pode se referir a diferentes períodos de tempo, dependendo do contexto. Em outro capítulo de Gênesis, por exemplo, o relato se refere aos 6 dias da criação como sendo um só dia. Gênesis 2:4. O que aconteceu durante os 6 dias da criação? Deus transformou a Terra, que era vazia e deserta, em um planeta com condições ideais para a vida. Depois, ele criou os seres vivos. A Bíblia descreve 6 grupos de eventos que aconteceram durante os dias ou períodos da criação. Primeiro dia. Deus fez a luz atingir a superfície da Terra, dando início ao ciclo de noite e dia. Segundo dia. Deus formou uma expansão, ou seja, fez uma separação entre as águas na superfície da terra e as nuvens. Terceiro dia. Deus fez a terra seca aparecer e criou a vegetação. Quarto dia. Deus fez o sol, a lua e as estrelas se tornarem visíveis desde a superfície da terra. Quinto dia. Deus criou a vida marinha e as criaturas voadoras. Sexto dia. Deus criou os animais terrestres e, por último, os humanos. Depois de terminar o 6º dia de criação, Deus descansou. Isso quer dizer que Deus parou de criar. O relato de Gênesis está de acordo com a ciência? O relato da Bíblia sobre a criação não tem o objetivo de ser uma análise científica detalhada. Em vez disso, descreve a criação de uma maneira simples. Assim, qualquer pessoa, mesmo nos tempos bíblicos, conseguiria entender a ordem em que Deus criou todas as coisas. O relato da Bíblia sobre a criação não contradiz os fatos científicos. O astrofísico Robert Jastrow escreveu: Os detalhes diferem, mas os relatos astronômicos e bíblicos sobre como a vida começou têm algo importante em comum. A cadeia de eventos que levou à criação do homem começou repentina e bruscamente, em um momento definido no tempo. Quando foram criados o Sol, a Lua e as estrelas? O Sol, a Lua e as estrelas já existiam nos céus que foram criados no princípio. Pelo visto, a luz não atingia a superfície da Terra porque a atmosfera era muito densa. Embora a luz difusa fosse visível logo no primeiro dia, a fonte dessa luz ainda não podia ser identificada. Foi só no 4º dia que a atmosfera clareou. Assim, o Sol, a Lua e as estrelas que iluminam a Terra se tornaram visíveis. Isso mostra que o relato da criação foi escrito do ponto de vista de alguém que estivesse na Terra. Qual a idade da Terra, de acordo com a Bíblia? A Bíblia não diz nada sobre a idade da Terra. Gênesis 1:1 apenas diz que o universo, incluindo nosso planeta Terra, teve um princípio. Assim, a Bíblia não contradiz a ciência e nem as estimativas dos cientistas sobre a idade da Terra.